Volte para o seu lugar adorando ao Senhor. Os instrumentos só parem quando elas terminarem, quando elas estiverem tomando assento. Louvado seja o teu nome. Glória, glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Nós já tivemos muitos imprevistos hoje. Pode ser que alguns continuem chegando. Mas Deus tem me ensinado que nós temos sido distraídas por muitas coisas. Eu acho que todas as cadeiras já estão ocupadas. Eu quero convidar todas as mulheres da equipe de trabalho para também ser ministrada. Quero convidar cada pessoa, cada mulher que está trabalhando. Quero te pedir para que você pegue uma cadeira e tome o seu assento, porque Deus vai fazer. O oleiro já está aqui. Eu convidei alguém, eu conheci agora há pouco tempo, o Caleb. Por favor, Caleb, venha até aqui. O Caleb vai estar representando Deus nas nossas vidas. Ele vai estar aqui sentado. Aqui é a casa do oleiro. E eu gostaria que você entendesse cada gesto que vai ser feito aqui. Por favor, fique à vontade. Você recebeu uma sacolinha, não foi? Todas receberam? A equipe de trabalho também recebeu? Todas nós, mulheres, recebemos? Depois a gente vê isso. Um cartão ficou perdido, está com a Sabrina. Quem precisar, quem entender que perdeu. Depois a gente vê isso. Não vamos distrair. Eu quero pedir para a equipe de trabalho andar o mínimo possível. Só a mídia tem liberdade para andar. Mas você vigia que Jesus pode te pegar. Já falou com ele? Glória a Deus. Toda a equipe. Vocês receberam, não foi uma sacolinha? O que tem dentro dessa sacolinha? Argila? Barro? Tem luva para você não sujar as mãos. Mas eu quero ver você aí, manuseando. Mas eu quero que você não se distraia com a vizinha, com o barro ao lado. Porque Deus vai trabalhar em você. Não permita Deus não ter liberdade em te amassar. E se for preciso até quebrar. Porque você está se distraindo com o barro que está ao seu lado. Amém? Todas amassando o barro? Posso te pedir algo que eu sei que depois você vai falar assim, eu queria ter tirado uma foto daquele momento e não tirei. Pegue seu celular, tira uma foto aí de alguém, da argila, do momento e fala, Deus está trabalhando em mim. Se você quiser postar, coloca aí, Deus está trabalhando em mim. Alguém ficou sem argila, levante a mão que nós vamos entregar. Mas se você quiser postar, por favor, marque o Nós Mulheres, Adã. E depois nos procure para contar testemunhos do que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Mas nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2,
Nós vamos conseguir o texto aqui no telão. 2 Timóteo, estou com a Bíblia nova e as folhas estão grudadas. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 20. E eu quero que você leia junto comigo. Mas eu não quero que você se distraia com o barro, porque não é você que vai fazer, é Deus. Eu só quero que você fique com essa argila, com esse barro na mão. Porque à medida que Deus for falando, aí sim, você vai olhar e você vai ver a sua vida como está. Eu sei que agora você está com o barro na mão, então você vai acompanhar aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Vamos lá? Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também de pau, de madeira, né? E de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Esses dois versículos, eles mostram a realidade de um período depois de Cristo. Nós estamos aqui num momento onde Paulo, o apóstolo Paulo, está preso pela segunda vez e já com tudo sendo preparado para a morte dele. Então eu fico imaginando o apóstolo Paulo sendo trabalhado por Deus, desde que ele, como Saulo, caiu prostrado. Deus começou ali naquele confronto a transformar um homem totalmente religioso, e ele foi transformado num grande homem de Deus. Mas o texto, lá em Atos 9, quando mostra que Saulo começou a ser transformado, mostra que ele ficou 3 dias sem comer, sem beber e tendo experiências profundas com Deus. Mas eu não vou falar sobre a vida, não planejei falar sobre a vida de Paulo, mas eu preciso que você entenda que esse contexto, os cristãos estavam sendo perseguidos, tanto que Paulo já estava sendo preparado para a sua morte. Mas ele preso, ele tem o cuidado de escrever para Timóteo e dizendo: Timóteo, cuide, porque existem vasos para a desonra, existem pessoas que já conheciam a palavra de Deus, mas estão com um comichão nos ouvidos. Essas pessoas estão sendo incentivadas a se desviarem da verdade. E você precisa ter o cuidado de se posicionar. Você precisa ter o cuidado de ser fiel à sã doutrina, de ser fiel a tudo que eu tenho te ensinado, de ser fiel a continuar tudo que eu fiz em nome de Jesus. Esse era o propósito da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós estamos aqui num contexto onde o subtítulo fala: evita o profano. Cuide você que está na casa de Deus, para você não se distrair com coisas erradas, profanas. É isso que o texto fala, e eu não vou ter tempo de ler o texto inteiro, mas nós precisamos entender o contexto. Então, a nossa preocupação agora aqui é saber o que é verdade e o que é mentira. E você só vai saber o que é verdade e o que é mentira se você conhecer a palavra de Deus. Por isso a importância de você ter uma discipuladora. Porque a sua discipuladora, ela vai orar e ela vai
cuidar de você dentro do contexto bíblico, dentro da palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Mas o texto aqui fala de vasos. Fala de vaso de ouro, de prata, de madeira e de barro. E aqui, quando Paulo está se referindo a esses vasos, aqui eu quero ler na íntegra o que eu escrevi para não sair nenhuma palavrinha. Preste atenção. Vasos de honra, eles representam aqueles que se purificam do erro, do pecado e se consagram a Deus, sendo úteis, prestem atenção, úteis e vivendo dentro de um propósito que foi escolhido para honra. Os vasos de desonra, eles representam pessoas que se envolvem com falsas doutrinas, que é o que o texto está se referindo, e impurezas. As falsas doutrinas, elas nos levam a pecar. A pessoa está crente que ela está agradando a Deus, como Saulo vivia, tão religioso, tão tudo, e de repente ele descobre que se ele morresse, ele não ia morar com Deus. Cuidado para você não estar se achando. Tem como acender as luzes, por favor? Cuidado para você não achar, só achar que você está vivendo uma vida em obediência. Tenha certeza, porque os vasos de desonra, eles representam pessoas que se envolvem com falsas doutrinas e impurezas. Eles pecam. Sabe como Paulo descreve? Ele descreve como lobos escondidos entre ovelhas, no contexto onde está Timóteo, capítulo 2, no versículo de 16 a 18. Olha o que está falando. Versículo 16, se você puder colocar aí no telão, mídia, por favor. Mas evita os falatórios profanos. Está dando uma dica para você. Você que gosta de uma conversa, cuidado, fofoqueira. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena. Você vai estar sendo instrumento para a desonra, para colocar um câncer na vida de alguém, espiritualmente falando. E a palavra desse roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Ainda cita o nome dos dois que estavam colocando câncer no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita. Estavam pregando uma mentira. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Quando o oleiro, ele está com as mãos no barro, quando ele está moldando o barro, quando ele vê cada detalhe que ele mesmo está fazendo, ele, na sua onisciência, na sua onipotência, ele já sabe se esse vaso é para honra ou para desonra. Claro que ele está criando um vaso. O desejo dele é que todos sejam para honra. Ele não determina, esse é para honra, esse é para desonra, aquele ali vai pecar, assim, assim, assim. Não, o oleiro não faz isso. Ele cria, toda a criação dele deveria ser para a glória dele. É isso que ele deseja. Porém, ele deixa a cada uma de nós como barro, porque nós fomos criadas do barro. Nós viemos do barro. Deus formou cada detalhezinho da nossa vida com as mãos dele. Mas ele disse: você vai escolher se você quer ser vaso para honra ou vaso para desonra. Então, quando ele está mexendo, moldando, ele já sabe se esse vaso vai se tornar para honra ou desonra.
Eu não combinei nada com ele, então por isso eu vou perguntar. Nós sabemos que Himeneu e Fileto, como o texto cita, eles estavam corroendo, eles estavam ensinando mentiras no lugar da verdade. Eu posso colocar a mão no vaso, mesmo que ele desmonte? Prestem atenção e alguém, por favor, me ajude, depois que eu preciso limpar minha mão para continuar ali. Himeneu e Fileto, ele começa uma mentirinha só. Só uma. Se você puder continuar rodando, pode rodar. Só uma. Pode continuar, não sei se ele vai. Só uma. Qual o problema? Você viu o que aquela moça ali falou? Você não viu, não? Ah, sério? Deixa eu te contar então o que ela fez. Você acha o quê? E o teu marido? E isso e aquilo. E olha aos pouquinhos o que vai acontecendo. Não permita que Satanás quebre você. Quem tem que te quebrar é o oleiro. Preciso de algo para limpar as minhas mãos. Não permita. Deus está trabalhando só em quem deseja. Só em quem deseja. O texto vai falar sobre. Minha mão agora não, o tablet agora não aceita, o iPad. Oh, que bênção. Glória a Deus. Pois venceremos. Aperta aqui 2 vezes, minha irmã. O texto vai falar sobre diferentes vasos. Diferentes vasos. Nós precisamos entender que tipo de vasos. Por que Paulo, ele diz que nós precisamos saber quem nós somos, que tipo de vaso nós somos. E é você que precisa começar a identificar. Sabe por quê? Porque numa casa, como o texto fala, e quando o texto fala numa casa, ele está dizendo numa grande casa, no versículo 20. Numa grande casa, o texto está se referindo na igreja. Mas eu também quero levar para a nossa casa. Numa grande casa, existe vaso sanitário? Sim? Sim. Existe jarro que tem o objetivo de colocar algo dentro? Sim. Sim. Existe vasos para enfeite? Sim, existem vasos para enfeite que não tem flores. Existem vasos que eles não têm nada dentro, mas eles querem ser um enfeite, querem ser reconhecidos, querem chamar a atenção. E por isso a gente coloca uma flor para embelezar o vaso. Sim ou não? Existem vasos de toda espécie. Porém, todo vaso, ele tem a sua utilidade e valor. Quando Paulo está falando que os vasos, aqueles são para a honra, ele não está dizendo que o vaso de ouro ou de prata, ele vai ser honrado porque ele tem mais valor financeiro. Não. O vaso para a honra não é aquele que tem mais dinheiro ou que é mais bonito. Porque a prata, quando você chega perto, reluz. Às vezes a gente até se vê nela, né? Não. A honra desses vasos não está no valor que eles têm, no sentido de valor financeiro. A honra do vaso está se ele está sendo útil naquilo que ele foi criado para ser. Prestem atenção. Imaginem comigo aqui. Imagina eu pegar essas flores e colocar dentro do vaso sanitário. Vai dar certo? Ele perdeu a utilidade dele. Imagina eu pegar água potável que foi separada para eu beber e colocar dentro de um vaso de planta. Vai servir para eu beber? O vaso está sendo útil naquilo que ele foi criado, sim ou não? Eu quero que você reflita. Você está
sendo útil naquilo que você foi criada? Porque Deus teve o cuidado de te moldar para algo específico. E em primeiro lugar, é para a glória de Deus. Depois, você recebe uma missão em tuas mãos. Essa missão você precisa conhecer. Nós não podemos permitir que as circunstâncias e Himeneu e Fileto comecem a dizer: não, esse vaso não foi para isso, esse vaso foi para aquilo. E aí quando a gente olha, está tudo trocado, E aí quando a gente procura água potável, não tem. Quando a gente procura comida, não tem, porque está no lugar errado. Quando a gente precisa fazer as nossas necessidades fisiológicas, não tem nem lugar, porque o vaso está sendo usado da maneira errada. Pastora, é sério que você está dizendo que um vaso sanitário ele pode ser para honra? Se ele estiver sendo usado da maneira certa, sim. O que você precisa saber nesta tarde é se você está sendo vaso para a honra nas mãos de Deus. Nós não podemos deixar de lembrar todos os dias que nós viemos do barro. Nós não podemos. E agora sim, eu quero ler com você, por favor, Jeremias. Agora sim nós vamos para Jeremias. Capítulo 18. Capítulo 18. Enquanto nós estamos colocando aqui, eu quero dizer para você que nós temos sim a nossa identidade de vaso bem definida. E nós não podemos deixar que nenhum dedinho, como eu coloquei ali, nenhum dedinho venha transformar essa identidade. Quando mudamos a utilidade original do vaso, ele perde a sua identidade. Eu vou repetir. Quando mudamos a utilidade original do vaso, ele perde a sua identidade. Preciso dizer que muitas mulheres entraram aqui na casa do oleiro sem identidade. Eu afirmo isso. Eu afirmo porque nós temos visto muitas mulheres dizendo: não sei para onde ir, não sei o que eu faço. Por que Jesus tem me chamado? Eu sei que Jesus tem um chamado na minha vida, mas eu não sei exatamente o quê. Barro! Você está nas mãos do oleiro. Você pode olhar para cima agora e dizer: Deus, quem eu sou? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Agora sim nós vamos ler Jeremias 18. Esse texto é forte. Vamos extrair verdades dele. Desci à casa do oleiro, mas antes eu vou começar pelo primeiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Preste atenção, tem um comando, tem uma ordem de Deus: levante-se. Primeiro comando. E desce. Essa responsabilidade é minha e sua. E eu quero te dizer que você já entrou aqui na casa do oleiro, então você já obedeceu ao chamado de Deus nessa tarde. Glória a Deus. Por isso você pode levantar a mão e falar assim: Jesus, glória a Deus porque eu vim. Jesus, glória a Deus porque eu vim. Jesus, obrigada porque eu estou aqui. Estamos de pé e viemos. Descemos à casa do oleiro
e lá te farei ouvir as minhas palavras. E você já está ouvindo as palavras de Deus. Tudo que você está ouvindo é Deus falando com você hoje. E aí, olha o que diz o próximo versículo. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra. Está lá fazendo a obra dele. Meu Deus, que coisa linda. E eis que ele estava fazendo a sua obra. Ele que faz o que ele quer em nós. Como, prestem atenção, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. O barro quebrou na mão de quem? Não ouvi. Vou repetir. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do... É sério que a gente acha que ser quebrado na mão de Deus é ruim? Vamos refletir sobre isso? Meu Deus. Eu vou perguntar se você desejar. Se você não desejar, tudo bem. Quem já foi quebrado na mão do oleiro, levante as mãos. Uau. Sinal de que você está melhor. Hoje você é melhor, porque você foi quebrada nas mãos de Deus. Ser quebrada nas mãos de Satanás é que é o perigo. Ser quebrado por um marido é o que é o perigo. Ser quebrado por um amigo é que é o perigo. Ser quebrado por um filho é que é o perigo. Mas ser quebrado nas mãos do oleiro, dê glória a Deus. Diga obrigada, Jesus, porque eu fui quebrada em tuas mãos. E eu quero te pedir, Deus, nessa noite, que o Senhor continue me quebrando. Então o vaso foi quebrado nas mãos do oleiro, foi quebrado nas mãos de Deus. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Agora me responda. Se o oleiro, não este oleiro Caleb, porque ele é falho. Em algum momento, quando ele estava aprendendo a manusear o barro, ele deve ter deixado quebrar várias vezes. Mas o nosso oleiro, ele só permite quebrar, porque ele sabe que algo vai acontecer. Eu vou repetir, que eu acho que vocês não entenderam. O nosso oleiro, ele permite, muitas vezes... Eu creio que enquanto ele vê o barro quebrando, o vaso quebrando, ele chora. Porque às vezes aquele vaso foi quebrado por uma decisão errada nossa, mas ele permite. Se ele não quisesse, ele falava assim: não vou deixar você quebrar, você vai ser feito. E para o resto da vida está determinado que você será um vaso para desonra. Misericórdia. Se ele permite, é porque ele sabe que vai chegar uma hora que ele vai continuar, o Espírito Santo vai continuar falando: minha filha, eu preciso te refazer. Minha filha, eu preciso te refazer. Permita ser moldada por mim. E olha o que continua dizendo aqui. Como o vaso que se fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer ele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes de eu continuar, eu quero só te mostrar o contexto desta situação que Jeremias estava vivendo junto com o povo. O contexto histórico diz que eram os últimos anos do reino de Judá, pouco antes da invasão babilônica, porque o povo que se dizia de Deus, que estava em desobediência, foi escravizado na Babilônia. Isso aconteceu no século 7, 6 antes de Cristo. Olha a situação espiritual do povo. Preste atenção para ver se você não está se identificando.
Porque se você se identificar com alguma situação que eu vou ler aqui agora, cuidado, porque você está sendo um vaso para a desonra. Situação espiritual eu vou ler. Idolatria extrema. Mas uma idolatria extrema, ela só acontece quando começa pequenininho. Ou então você nasceu num contexto onde as pessoas já eram idólatras. Cuidado, povo de Deus. A geração que vinha era para ter rejeitado a idolatria. Prática de injustiça social. Você tem sido injustiçada na sociedade que você vive? No seu trabalho, na igreja? Em sua casa? No meio dos amigos? Ou você está sendo injusta com alguém? Porque se você estiver sendo injustiçada, Deus te justifica. E te honra, se você estiver em posição de vaso de honra. Mas se você estiver injustiçando alguém, cuidado. Rejeição dos profetas verdadeiros. Jeremias era um profeta que Deus estava levantando naquela época. E o povo estava rejeitando. Se rejeitava o profeta, estava rejeitando o que vinha através do profeta. E o que vem através do profeta é a voz de Deus. É a voz de Deus. Eu vou continuar lendo o texto. Porque o contexto que Jeremias viveu naquela época e o povo, o contexto que Timóteo e Paulo viveram naquela época depois de Cristo, porque Jeremias foi antes de Cristo, Timóteo e Paulo depois de Cristo. Eu ouso dizer que é o mesmo contexto que a nossa geração está vivendo. De muita idolatria, de rejeição da palavra de Deus, de dizer, Deus, o Senhor não sabe o que eu estou vivendo. Como se Deus não soubesse. As imperfeitas somos nós. Deus sabe de tudo. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da tua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Então veio a mim, versículo 3. Não, versículo 3, não estou enxergando direito. Não sei que versículo é esse. Eu vou ler e vocês achem aí, por favor, que está muito pequenininho. Então veio a mim. Não, quero ler de novo. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do... Jesus, me quebra então nessa tarde, porque eu estou precisando ser refeita. Mas olha só, Deus, deixa eu te dizer, os meus olhos eu quero verdes, os meus cabelos assim, as minhas mãos, por favor, eu quero aquelas mãos que coloquem as mãos e tudo fique brilhando. Eu quero ser profeta de honra, aquela que bote a mão e cure e diz, seja curado, porque eu preciso ser glorificada. Tem gente fazendo isso. Misericórdia, digam comigo, misericórdia, digam. Glória a Deus, que você está reconhecendo que não deve ser dessa forma. Então pare de dizer para Deus, para o oleiro, como você deve ficar. O que deve acontecer na sua vida. Ele sabe o que tem que viver dentro de você. Nós somos vasos criados para a honra de Deus. E vaso que é para a honra de Deus tem o Espírito Santo. Carrega água viva. Água viva. Água viva, gente. Nós somos vasos na mão de Deus para transbordar na vida de alguém. Essa é uma da sua missão. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, Senhor, mostrando Jeremias lá na casa do oleiro e falou para ele, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel.
que Deus está falando aqui? Está todo mundo errado. E eu não posso quebrar vocês, eu posso. Eu faço do meu jeito. Eu faço porque eu sei o que é melhor. É isso que ele está dizendo. Ele perguntou, não posso eu fazer como este oleiro? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Prestem atenção no que vem agora. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, prestem atenção, se a tal nação, porém contra a qual falar, se converter, se permitir ser quebrada, se converter significa mudança de hábito. Se a minha boca fala o que desagrada a Deus, essa boca precisa falar coisas que agradam a Deus. Até porque tem rios de águas vivas dentro de você. Se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei. Em outras versões estão dizendo, eu mudarei de ideia. Se Deus diz que vai mudar de ideia, é porque Ele já tinha um plano bem feio para aquela nação. Pastora, você está querendo me dizer que Deus planeja o mal? Não. Eu estou dizendo que Ele cumpre a palavra dEle. E a palavra dEle diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se você deseja moldar o seu vaso com as suas próprias mãos, é porque você não quer se converter da sua maldade. Também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Deus é tão lindo que Ele avisa tudo. Ele teve a preocupação de tirar Jeremias da casa dele e dizer, vem Jeremias, que eu vou te mostrar com seus olhos o que tem que ser feito. E você me obedeça, porque eu quero usar a tua boca. Deus está falando com algumas. Deus quer usar a boca de algumas, ou de todas, mas você não tem permitido. Talvez você esteja como Jonas. Talvez você esteja dizendo, Deus, eu não vou falar para aquela pessoa do seu amor, não, que aquela pessoa merece mesmo é um inferno. Foi isso que Jonas fez. Se você estudar direitinho a história de Jonas, ele não fugiu do chamado dele porque ele estava com medo do povo. Ele fugiu porque ele sabia que se ele pregasse a verdade, o povo todinho, assassino, adúltero, e por aí vai, todo mundo ia se converter. Ele sabia porque ele conhece a palavra de Deus e ele sabe que a palavra de Deus tem poder. Sabe por que você ainda não viu aquela pessoa que te persegue convertida? Porque você está simplesmente fazendo como Jonas. Não vou, aquela pessoa não merece o meu perdão. Misericórdia. Você pode dizer misericórdia comigo? Misericórdia. Se você deseja ser quebrada, pelas mãos do oleiro, diga, me quebra, Senhor. Ouvi menos do que o misericórdia. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra você. Imagina você receber um recado de Deus, dizendo, estou planejando algo contra você. Está pronta? Para Deus levantar um profeta agora e te entregar esse recado? Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu
mau caminho e melhorai os vossos caminhos, as vossas ações. Descer, levantar é responsabilidade nossa. Descer a casa do oleiro é responsabilidade nossa. Mas também permitir que ele nos quebre é responsabilidade nossa. Enquanto você estiver achando que você pode ficar sentada, esperando Deus fazer por você, você não vai ver as maravilhas de Deus. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui para refazer você. Só que refazer o vaso não é muito fácil, não para o oleiro, para nós. Eu tive a curiosidade de ir até uma olaria. Eu ia editar o vídeo, tirar minha voz, fazer aquela coisa bem bonitinha. Mas eu falei, Jesus, eu quero mostrar para elas a realidade. Eu fui lá com a intenção de filmar e colocar no Instagram e tal, para convidar as pessoas para estarem aqui. Mas eu acabei esquecendo de postar. Falei, Deus, eu estou entendendo. Eu vou colocar lá. Eu quero passar um vídeo para vocês. Podem colocar o vídeo, por favor? Eu fiquei bem reflexiva com muitas coisas que eu vi lá. Eu fiquei reflexiva onde tudo começa. Eu fiquei reflexiva o caminho que o oleiro faz para chegar neste vaso. Eu preciso muito desse vídeo. Neste vaso. Eu pedi para o Caleb trazer o barro bruto. Este é o barro quando chega na olaria. Desse jeito. Alguém pode vir aqui pegar? É você, Sabrina? É você? Há 3 anos você era assim, Sabrina? Amanhã, completando 3 anos que você era assim? Você chegou assim? Vem aqui, Sabrina. Me avisa quando o vídeo estiver pronto, por favor. Eu cheguei lá admirando. Primeiro eu cheguei assim. Aí eu cortei o vídeo, tá? Para não ficar longo. São 5 minutinhos de vídeo. Eu cheguei lá assim, já filmando. Márcio, olha só, Márcio. Coisa linda. Eu admirando, né? Os vasos. As coisas em meu olho já ia nos vasos. Falei, ai, quero ver, quero ver. É você, Sabrina? Como que você chegou aqui? Assim, só que fragmentada. Partida em pequenos pedaços. Destruída. Em todas as áreas. E me permitir ser conduzida. Graças ao encontro com Deus, primeiramente. 5 minutos para contar o seu testemunho. Sério? Sério. Isso não era programado. Mas ela levantou e desceu a casa do oleiro. Vocês estão entendendo? Que precisa de atitude, precisa de decisão. Eu perguntei, quem vem aqui pegar o barro? De lá eu só escutei. Ela não levantou a mão. Ela levantou a mão e foi levantando. Atitude. 5 minutos para contar teu testemunho e glorificar a Deus como vaso para a honra. Eis-me aqui. Obrigada. Boa tarde a todas. Há 3 anos atrás, exatamente amanhã fará 3 anos, eu estive pela primeira vez no encontro com Deus. E lá eu descobri muitas coisas, especialmente que estava tudo errado, que minha vida era totalmente errada. E eu não tinha ideia de que havia solução, e menos ainda que Jesus poderia salvar-me e poderia me trazer de volta à vida, porque eu não me sentia viva. E me permitir, e para mim é uma honra fazer parte dessa igreja e fazer parte desse grupo. E
E foi muito delicado, porque eu não tinha ideia nem que... pastora, se me permite, eu nem gostava de crente. Não era... Eu não tinha não via com bons olhos. A gente, quando é do mundo, a gente faz comentários e faz observações que não são próprias. Eu não sabia o que estava fazendo, não sabia o que estava falando. E a minha vida foi completamente transformada. Em 3 dias, definitivamente, tudo pode mudar. E quem aqui, por acaso, ainda não foi no encontro com Deus, eu convido. Você tá... Porque, assim como Jesus bate a nossa porta, e somente se nós permitirmos, Ele adentra a nossa vida. O encontro também é assim, ninguém é obrigado a ir. Mas se for, prepare-se para a mudança, a grande mudança, a transformação que o olheiro, somente Jesus Cristo pode fazer na vida de cada uma. E foi muito importante, foi fundamental a mudança. E a mudança aconteceu, como a pastora gosta de citar eventualmente. Primeiro, a pastora Lourdes me disse, lá no encontro, ela não disse para mim sozinha, disse para todas, que é só pedir. Eu não sabia disso, pastora. É muita inocência minha, mas eu não sabia. Eu via o Deus como o Senhor lá no tão distante. Mas, na verdade, era só pedir. E Ele é Pai, e Ele está tão próximo de nós, bastando apenas que nós nos entregamos a Ele. Obrigada, pastora Lourdes, por essa informação que eu não tinha. E em 48 horas a minha vida foi transformada. E eu saí dessa situação aqui para agora estar em construção permanente na mão do olheiro. E é muito significante isso para mim. Em 48 horas eu fui convertida a Ele de todas as formas. Eu mudei a minha vida, a minha postura, meu jeito de falar. Eu mudei da vestimenta, as roupas que eu usava. E também a idolatria. Eu nem sei se precisa. Mas falar de Jesus é sempre um prazer, uma honra. Tira toda a timidez. Tira toda a vergonha de falar, porque eu não estou falando aqui de nenhum ídolo, nenhuma coisa mundana, nenhuma coisa que possa ter sido ruim. Eu não estou falando nem do meu passado, que realmente nem valeria a pena. Eu nem me lembro mais. Não faz mais parte da minha vida, aquela postura inadequada diante das pessoas. Eu planejava meu suicídio naquele tempo. Estava tudo certo para dar errado, né? Só se for. Mas estava certa de que a minha vida estava por um fio, né? Eu já tinha tudo planejado, eu fiz toda a documentação necessária, jurídica, para entregar minha filha mais nova para o pai dela, a mais velha para o pai dela, enfim, todas as coisas. Meu casamento já estava acabado mesmo. Eu era uma péssima pessoa, uma péssima filha, uma péssima mãe, uma péssima esposa. Para que eu continuaria vivendo, afinal? E é interessante como Deus, Ele não só me devolveu a vida, mas Ele me devolveu também a oportunidade de fazer tudo novo. Assim como o olheiro, Ele pode mudar tudo, e Ele mudou tudo. Ele não muda só uma coisinha, só naquela área que você não está assim, 100%. Não, Ele te faz nova criatura. Eu só posso agradecer a Deus, e a essa igreja, por ter me acolhido de forma tão sobrenatural. Justo eu estava fadada ao fracasso absoluto em todas as áreas, 100% delas. Área financeira, área conjugal. E fui resgatada do subsolo, do fundo do poço, com uma facilidade incrível. E eu agradeço e louvo a Deus por isso. Eu tenho que honrá-lo todos os dias, e tenho sim que falar de Jesus todos os dias. Porque crente é chato, porque só fala disso, mas eu quero que as pessoas experimentem essa possibilidade. Ainda há tempo de você salvar o teu casamento, assim como eu salvei o meu. Ainda há tempo de você salvar a tua maternidade, a tua filiação. Há tempo de salvar tudo. Basta você abandonar os seus hábitos, aqueles hábitos errados, que você faz questão de manter, como a pastora eventualmente diz, como pecadinho de estimação. Larga a mão disso. Para de juntar os pecados seus aí e guardar eles como se eles fossem algo precioso para ti. Não é isso, não é? E peça perdão sim, deixa de frescura. Vai lá e peça perdão para as pessoas que você feriu ou que te feriram. Principalmente se elas não sabem o que fizeram, ou não fizeram com intenção. Às vezes as pessoas magoam a gente nem se dá o trabalho de ir até elas e dizer, você me magoou, estou ofendida aqui com isso, mas eu te perdoo. E é engraçado que para fazer as coisas erradas, a gente não tem vergonha não, né?
Zero vergonha. Acabou? Posso ir? Eu tenho muito a agradecer essa pessoa preciosa aqui. Mas eu tenho uma porção delas também aí, espalhada aqui nessa plateia aqui. Eu tenho um montão de gente que eu tenho que agradecer, sabe? E honrar. Mas é o nosso papai que cuida de tudo. Põe a tua vida nas mãos dele. Eu posso dizer por experiência que não há nada melhor. Não há nada mais sensacional do que dispor a tua vida. Mas a vida não é só um pedacinho dela, não. É a vida inteira. É o barro bruto ali, ó. Não é só um pedacinho dele. Um pedacinho dele não faz o vaso, ou faz? Não. Põe a tua vida na mão dele. Deixa ele cuidar, que você não dá conta não, irmã. Se você está achando que dá, você não dá. Está se achando aí demais, não dá. Não é você que faz. Não é você que segue. Não é você que serve também. Agora obedeça, porque tem um custo. Só que o custo é infinitamente menor do que o custo de você não viver em obediência. Então vale a pena. Definitivamente vale a pena. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deu certo? Esse é o certo, Júlia? Ou a gente vai... É o certo? Sim, mas é o certo ou vai ter que passar dois, um emendado? Certo? Glória a Deus. Por favor, preste atenção nesse vídeo. Meninas, eu estou chegando num lugar que... Aumenta o som. Eu já estou gerando para o dia 22. Aumenta o som. E nós vamos ver do início um barro ser moldado. Vocês estão ouvindo? Olha só. Ah, porque tá assim aqui. Antes de chegar nesse processo deste barro, dessa forma, vocês fazem o quê? Ele passa pelo tanque ali, a gente enche aquele tanque. Aí passa por duas máquinas ainda, que é para amassar o barro. Aí chega nesse ponto. E qual é o processo de tirar as pedras, a sujeira? Tem um cilindro, que é aquele ali, ó. Aquele cilindro ali, que a gente passa nele, que aí quebra todas as pedras grandes. Aí deixa o barro assim, ó. Então o processo é, pega o barro, passa primeiro em qual máquina? Passa nessa máquina ali, ó. Depois eu vou lá filmar. Tá. Passa em duas máquinas, para chegar nesse ponto. Então, na primeira máquina é para fazer o quê? Para amassar bem? Isso. Para misturar o barro. Isso. Aí ele vai ficar bem amassadinho, isso, bem misturado. Aí mistura com água? Sim. Aham. E aí... Depois eu vou lá filmar. E aí depois que... Aí depois aí vai para outra máquina para tirar a sujeira? Isso, para quebrar os barros, que vem muito sujo, né, o barro? Vem muito sujo. É. Vem umas pedras e quebra todas as pedras grandes que vem. É porque eu não queria terminar, eu quero terminar de filmar aqui, você fazendo esse barro. Depois eu vou filmar as máquinas, o processo dele. Como eu disse, eu cheguei com muita vontade de ver como o barro era feito, assim, ao vivo, né? Sinceramente, para ele soltar depois da roda. Muito Por isso que eu fui direto Aí nele. daqui ele vai para ali para secar. Depois vai para lá secar. Agora, gente, eu tô amando. Porém, ele começou a me O falar barro que tinha um chega aqui processo. assim. Deixa eu ver, esse jeito tá meio seco. Esse é o barro. Tudo começa aqui. Aí Aí depois vai para onde? Aí vai lá pro tanque. Vai pro tanque. Onde é o tanque? Depois que ele sai daqui, que ele vem para cá para ficar mais macio, né? Aí ele vem para esta máquina. Qual é o nome dessa máquina? Esse é a maromba, pra misturar o barro. Como que é o nome? Maromba. Maromba? O nome dessa máquina é... Aí ele vai prensar o barro todinho aqui. Depois que ele vem para... Aí ele sai prensado desse jeito. Tá sujo ainda. Depois ele vem para cá e nós vamos ver como ele vai ficar. Vocês chamam de que ele foi triturado, é isso? Ele foi cilindrado. Foi cilindrado. Muito bem. Tá limpo já e passa de novo e já vai pro fabricante. Aí depois que daqui ele volta para essa máquina? Volta para essa máquina. Sim. E depois? Aí já vai pro fabricante. Aí já vai assim, para... Depois que ele é triturado,
Ele vai para Tá, essa. você vai pegar esse aqui, esse que foi triturado agora e vai botar aí? Ah, ele sai assim. Aí eu te conto. Eu conto também lá que tá Ele passou duas vezes por cada máquina. Aí já vai pra mão do oleiro. Aí agora, aí ele chega assim, da maromba e já vem pra mão do oleiro. Muito bom. Isso aqui então é a sobra. O processo vai água também. Quanto tempo mais ou menos pra fazer um vaso? De uns 2 minutos e meio. Ele disse 2 minutos e meio, né? Aí daqui Parece vai pra- rápido, né? Aí Mas esses agora ele 2 vai minutos pra e meio secagem. é naquele Esse monte de momento. madeira tem um Tem objetivo todo que o é processo para antes. queimar no forno. Depois de tudo aquilo, ele seca de forma natural. Depois ele vai queimar no forno. Ai, gente, isso aqui? Meu Deus, que legal! Olha só, Márcio, vem conhecer o forno. Que legal! Eu toda empolgada. Onde tá no teto? Eu já tirei as peças de Meu hoje. Deus, que legal! Fica quanto tempo aqui? Ah, vai uns 30 horas pra queimar. Até chegar 30, 800 30 horas? de fogo. 30 horas de fogo. Até chegar nessa temperatura aí. 800 graus. Porque isso é igual 800 água pra ferver. graus. Se botar pouquinho, ferve rápido. Se botar muita, demora a ferver. Então, o processo é o mesmo. Pra chegar a 800 graus, Entendi. Nossa, agora eu tô imaginando aqui. Você falou que para um vaso é igual água para ferver. Se fosse um vaso, seria rapidinho. Isso. Mas como é muito, Isso. imagina, Deus tratando com a igreja inteira. Precisa de muito tempo, então. Entendi. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Gente, eu queria ter levado todo mundo comigo. Vocês não fazem ideia. Acho que pelas algumas falas ali, que outras eu cortei, o Caleb me ajudou a cortar para não ficar grande. Eu estava tão empolgada e eu ficava olhando e analisando a minha vida. O que Deus fez de mim. Assim como você, Sabrina. Eu também fui uma pedra bruta. E olha que eu nasci num lar cristão. Eu nasci, eu vivi na igreja. Mas Deus teve que pegar e me fazer passar por todo esse processo. E glória a Deus, eu passei por todo esse processo. Glória a Deus. E eu estou dizendo, Deus, se nessa tarde eu preciso ainda refazer algo aqui, mexer algo aqui, pode me quebrar e fazer. Eu vou ler para vocês agora que vocês conhecem como funciona. Quero só relatar o processo. O barro é bruto, mas ele tem que passar no tanque de água para ele ficar úmido. Essa água que vai te deixar maleável, que vai te deixar rendida, é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo para moldar você. Mas depois que você passa, encontra, e você permite que o Espírito Santo jorre água sobre você, você tem que passar por aquela máquina. Aquela máquina, sabe? Aquela que tritura, que eles chamam de cilindrar. Tem que passar por essa máquina. Não dá para fazer um vaso com o barro bruto. E não dá para fazer. Vocês viram aquele tanque? Como que o barro fica? Ele mostra as imperfeições, ele mostra as pedras, os galinhos, as sujeiras ali. Por isso tem que passar pelo triturador. Depois que passa pelo triturador, ele vai para a maromba, para ser prensado. Depois que ele é amassado ali, ele vai passar pelo tubo. Aí vocês viram ele saindo naquele tubo? Ah, já estava bom para ir para a mão do oleiro. Tá não. Ali ainda tem pedras. Ainda tem sujeira. Aí aquele barro vai de novo para o triturador. E você está reclamando que está demorando. Sabe por que está demorando? Porque você não está
se permitindo fazer o que Deus tem que fazer em cada etapa. Se você não deixar o Espírito Santo te amolecer, você não vai sair do tanque, vai continuar sendo barro bruto dentro daquele tanque. Passa logo, tem que passar pelo cilindro, passa logo. Tem que passar pelo triturador, passa logo. 2 vezes, pastora, 2 vezes, passa logo. Passa logo. Pela maromba. 2 vezes. Cilindro, maromba, volta para o cilindro, maromba de novo. Aí depois que você vai sair naquele formato, sem sujeira, sem pecado, sem pedras impedindo de você ser moldado. Aí sim você vai para a mão do oleiro. Só que quando chega lá na mão do oleiro, ele não faz sozinho. A Bíblia fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Ele está com a mão no vaso. Mas Ele precisa do Espírito Santo. Olha a água aqui o tempo inteiro. Ele pega e diz, Espírito Santo pode fazer. E aí os 3 juntos vão trabalhando. Você precisa conhecer o Pai. Você precisa conhecer o Filho. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Os 3 precisam ter liberdade para trabalhar na sua vida, para você virar um vaso nas mãos do oleiro. Meu Deus. Pastora, mas eu estou olhando, eu estou vendo ele aqui trabalhando, e eu já vi que ele fez um vaso grande, ele fez um médio, está fazendo um monte de pequenininho. Avisa para ele que eu quero ser o grande. Se você pensou isso, minha irmã, volte para o triturador. Porque a Bíblia diz que aquele que quer ser o maior, seja o... Se você deseja ser o vaso de prata, para todo mundo te elogiar, volte para o triturador. É assim que Deus faz. E aí, depois que o vaso fica pronto, ele vai para onde, gente? Não, ele vai secar naturalmente. Tem umas estantes que eles colocam para que o vaso seque naturalmente. Sabe por quê? Porque você não está pronta ainda para ir para o fogo direto. Deus é tão lindo, né? Até para colocar a gente no fogo, no forno, Ele prepara a gente antes. Tem um passo de cada vez, gente. Pare de querer fazer tudo rápido. Pastora, Deus me chamou para estar aí, aqui no altar, louvando e pregando. Por que você não está ainda? Eu te digo. Porque você ainda não passou por todas as fases. Passe rápido. Passe rápido, porque Jesus está contando com você como vaso de honra. Os campos estão brancos. Muitas pessoas precisando de Jesus, muitas pessoas precisando da tua palavra. Muitas pessoas esperando só você dizer, Jesus te ama. Saia logo do triturador, da maromba, do cilindro, do tanque. Saia logo das mãos e vá logo para o forno de Deus. Vocês viram o forno? Que coisa linda aquele forno. Eu fiquei apaixonada. Gente, quando eu cheguei, eu queria que ele tivesse desligado, porque eu queria entrar lá. De verdade. Eu fiquei com vontade. Mas ele estava ligado. Estava quente, eu não ia dar conta. Jesus sabe, Deus sabe, até onde a gente dá conta. Eu queria literalmente entrar naquele forno. Eu queria olhar para cima e falar, Jesus, Espírito Santo de Deus, Paizinho, eu já estive aqui. Eu queria. A Bíblia diz que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá. Você sabia que
Saber de onde você saiu te dá esperança. Por isso, não esqueça de onde Deus te tirou. Pastora, dói saber que um dia eu vivi isso. Se dói, é porque você ainda está ou no tanque, ou no triturador, ou na maromba, ou em qualquer processo aí que eu não sei qual é, minha irmã. Está na hora de sair. O forno dói, queima. Mas sabe para que serve o forno? Para deixar a gente desse jeito. Pronta. A gente fica pronta depois que passa pelo forno. Eu não sei qual etapa você está. Mas eu não posso sair daqui sem dizer algo. Eu li até o versículo 12 de Jeremias 18. Não vou ler tudo, apesar de eu ter ainda um tempinho. Mas eu quero te contar o contexto aqui. Jeremias vai, entrega o recado, e o povo não crê, rejeita. Você já recebeu a palavra de Deus na sua vida e você já rejeitou? Eu quero ler com você o capítulo 19, do 1 ao 10. Alguém pode colocar aí, por favor? Jeremias 19. Eu vou ler somente esses versículos e nós vamos finalizar. Queria que vocês acompanhassem. Coloca aí, por favor, gente, Jeremias 19. Eu vou lendo. Assim disse o Senhor. Prestem atenção. Assim disse o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro, um vaso em outras versões. Aqui está o quê? Botija também. Um vaso em outras versões. E leva contigo, preste atenção, e leva contigo alguns dos anciãos do povo e alguns dos anciãos dos sacerdotes. Deus falando, tá? Deus falando a Jeremias. E sai ao vale do filho de Imom, que está à entrada da porta do sol, e apregoa ali as palavras que eu te disser. Pregue a minha palavra. E dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão aos ouvidos. Porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Eles estavam levantando uma estátua de idolatria, e eles pegavam as crianças e entregavam as crianças em sacrifícios. Para um povo chegar a esse ponto é porque estava cego. Misericórdia. Você pode dizer misericórdia? De quem? De nós. Porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram
incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei. O povo fazia achando que Deus estava mandando. Quanta mentira no meio do povo. Nem falei, nem me veio ao pensamento. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Imom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair à espada diante dos seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres para pasto às aves do céu e aos animais da terra, e farei esta cidade objeto de espanto e de assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos. Misericórdia. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. E comerá cada um a carne do seu amigo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Então, prestem atenção, então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo. Prestem atenção. No versículo 3 ou 4, que eu não estou enxergando, diz, como vaso, Jeremias na casa do oleiro, ele vendo, ouvindo, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. O que estava acontecendo aqui? Vocês já aprenderam. Deus estava permitindo aquele vaso quebrar para ele refazer. Neste outro contexto, do versículo 10, do capítulo 19. Então quebrarás, está dizendo para o profeta, você vai pegar a botija, você vai pegar o vaso. Me disseram que esse vaso é para quebrar. É isso, Caleb? Quebra ou não quebra? Depende. Eu não estou aqui como oleiro. O Caleb está como oleiro. Eu estou aqui como profeta. Na condição do capítulo 19. Deus manda pegar o vaso e quebrar. Eu só não vou quebrar, porque eu não sei se aqui aguenta. Ele é bem pesado. Vai quebrar o piso. Prestem atenção. Mas a minha vontade é de jogar isso aqui para o alto e fazer como Deus mandou aquele profeta fazer. Quebrar. Porque aqui já existia uma sentença. E a sentença daquele povo ser quebrado e passar por aquilo tudo que a gente leu, que parece um filme de terror, é para quem não deseja ser quebrada na mão do oleiro. Fique de pé. Antes de ficar de pé, cadê o ministério de louvor? Você está com um barro nas tuas mãos, não está? Pega esse barro. Eu queria chamar a Flávia, pode vir todo o Ministério de Louvor, mas eu queria chamar a Flávia e a Tairine. Eu quero que elas louvem um hino que eu separei junto com elas para fazer esse momento. Pegue este barro em suas mãos.
Lembrando, você está na casa do oleiro. Pegue esse barro em tuas mãos. Levante e olhe para ele. Pode começar. Já tem gente que já fez vaso? Já? Quem fez o vaso, levante as mãos. Quem fez? Quem não fez nada, levante as mãos. Prestem atenção no que eu vou dizer. Quem fez? Eu vou te convidar a não fazer mais. Porque você não é oleiro. Você é? Eu quero ouvir, você é? Então não molde sua vida. Você não pode se moldar. Quem não fez nada? Está no lucro? Tá não. Você que não fez nada, você está inerte, parada, nada vai acontecer. Se você estiver no processo do vaso bruto, você vai continuar como vaso bruto. Se você estiver no tanque, vai ficar lá, amolecendo, 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 até virar lama. Se você estiver lá no cilindro, no triturador, nunca vai sair de lá se você não fizer nada. Amassa esse barro aí. Amassa. Enquanto você amassa e reflete sobre tudo que você ouviu, que hoje eu estou aqui na condição de Jeremias, na condição de Paulo, como Paulo aconselhou Timóteo a não se perder. E como Jeremias teve que entregar uma mensagem dura, como eu estou fazendo hoje. Eu quero que você reflita sobre tudo que você ouviu, enquanto a gente louva. Por favor, meninas. Eu quero que vocês fiquem aqui, olha, perto do oleiro. Apague as luzes. Não se distraia. Se você se distrair, você não vai viver algo que você pode viver neste momento. Vamos adorar? Alguém pode soltar o playback, por favor? Nós te adoramos, Jesus. Eu queria que você não conversasse. Enquanto você conversa, você se distrai. A gente está sem retorno no playback. Preciso do retorno no playback. Senhor, me faz descer pra eu me encontrar, voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como servo cego, Preciso de mais sem te playback. contemplar. Quebra esse vaso rachado como estou e tira as feridas que o mundo enviou e molda como oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és o oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso, minha massa me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser oleiro
ser o vaso que lhe apraz. Jesus, tenha liberdade. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade. Quebra esse vaso rachado como estou e tira as feridas que o mundo enviou e molda como oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou o vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas Sei que és o oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassar, me quebra, me refaz. mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser um vaso que lhe Glória a Deus. apraz. Glória a Deus. Glória a Deus. Não posso finalizar sem fazer um apelo. Se você que fez o vaso com as suas próprias mãos, onde está o Ministério de Louvor? Pode começar a adorar. Eu quero ser, Senhor amado. Se você fez o vaso com as suas próprias mãos, você não deseja mais tomar a frente de Deus. Se você deseja entregar a tua vida nas mãos dEle, para Ele te fazer do jeito que Ele desejar. Enquanto estivermos adorando, você vem aqui à frente. Traga o vaso. Não precisa colocar aqui no altar. Mas é como se você estivesse dizendo: Deus, eu não quero mais tomar a frente da minha vida. Pode quebrar, refazer, faz do seu jeito. E se você que não fez nada, também entendeu que não fazer nada entristece o coração de Deus, porque você está na condição de dizer: Deus, eu não confio que o Senhor faz o melhor. Eu não confio que a minha história vai mudar. Eu não confio no Senhor. Quando a gente não faz nada, é isso que a gente está dizendo. Então, se você deseja também entregar a sua vida nas mãos do oleiro, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Pastora Lourdes, por favor, venha para cá que nós vamos finalizar orando. A rede de intercessão está onde estão as intercessoras. Quando essas mulheres estiverem vindo ao altar, se colocando nas mãos do oleiro, você já pode começar, a intercessora, a orar. Vamos adorar. Eu quero ser. Se você realmente deseja ser, venha cantando.
Senhor, Vem adorando. amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Diga como tu queres. O tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu vaso. Quebra, Jesus. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Pai querido, Eu quero Deus, ser. Tu és o oleiro e nós somos o vaso. Vem nos quebrar, vem nos colocar no fogo, vem fazer conforme o Teu querer. Vem quebrar tudo, Senhor, que não provém de Ti em nossas vidas. Vem trabalhar nos nossos corações. Oh, aleluia, nas nossas feridas, nas nossas fragilidades, nas nossas mentiras, nas nossas hipocrisias, nas nossas enfermidades mentais, espirituais, sentimentais e financeiras. Deus, nós estamos nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos, Senhor, apresentar a Ti, a nós os vasos. Vem trabalhar com as Tuas mãos de poder. Vem trabalhar, Senhor, aleluia, através do Teu amor em favor de nós. E nesta tarde, nesta mudança de dia, aleluia, nós clamamos ao oleiro. Vem, Senhor, nos fazer vaso novo. Tu és o oleiro e nós somos os vasos. Meu Deus, conforme o Teu querer, vem colocar no lugar certinho que Tu queres. Pois nós somos pó, nós somos cinza, mas o Senhor é o Todo-Poderoso, é o dono da vida. Deus vem ajustar tudo aquilo que está fora do lugar. E nós pedimos que nada fora do lugar, nada sobrando e nada quebrado em nós. Olha, Deus vem nos renovar, vem nos purificar, vem nos santificar, vem nos transformar, vem nos fazer de novo, meu Senhor. Olha, Deus, nós queremos que arranque do nosso coração aquilo que não provém de Ti. Nos ensina a amar vidas, a perdoar, a Te obedecer. Ah, Senhor, porque o grande é o Senhor. Nós não somos nada. Tu tem uma demonstração linda de dizer que nós somos barro, porque viemos do barro e do barro nós vamos nos tornar. Eita, a voltar a ser aquilo de antes. Oh, meu Pai Celestial, aquilo que está escrito por Ti, nada vai ser mudado. Só o Senhor pode mudar. E é por isso, Deus, que nós chegamos no pé da cruz. Nós colocamos tudo ali, Senhor.
Nós tiramos do nosso íntimo, dos nossos sentimentos. Deus, transforma, Deus. Oh, rebeneixo. Deus, como é bom ser trabalhada por Ti. Vê a gente ser banhada pelo Espírito Santo. E quando nós olhamos aqui, Senhor, esse oleiro, representado pelo nosso irmão Caleb, como ele coloca as mãos na água e traz continuamente a molhar o barro. Quando nós somos trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus, meu amigo fiel e verdadeiro, nós queremos, Senhor, ser mudado. Neste dia, cada uma dessas mulheres, como eu, que estamos aqui, Senhor, nós queremos, Senhor, que haja regeneração, que haja, Senhor, transformação, que haja cura. Meu Deus, quantas feridas nos corações, mas Tu quebra nesta tarde. Descemos a casa do oleiro, meu Deus, e somos quebrados por Tuas mãos. E Tu nos levanta, aleluia, nos levanta, Senhor, como vaso novo. Ai, nós cantamos aqui, Senhor, que nós queremos ser, Senhor, um vaso novo. E é por isso, Senhor, que nós entregamos cada mulher, cada problema, cada dificuldade, cada fragilidade, cada imperfeição, meu Deus, cada vida, entregamos a Ti, meu Senhor. Comece a você a dizer para Ele que você é o vaso, que você quer ser quebrado, que você quer ser diferente, que você quer perdoar, que você quer amar, que você quer buscar, que você quer orar mais e mais, que você quer ser mais íntima dEle, que você quer descer, e Ele crescer em você, através do Espírito Santo. Oh, meu amigo fiel, olha, Senhor, para dentro de nós. Oh, Jesus, são tantas coisas. Lava-nos nesta tarde. Lava o Espírito Santo. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Senhor, não posso viver longe do Teu amor. Não posso viver, Senhor, aleluia, sem a Tua perfeição em nós. Dê o Teu trabalhar, meu Deus, sem a Tua mão poderosa. Meu Deus, cada problema que aqui existe, nós queremos sair daqui, Senhor, transformado pelo Teu poder. Meu Deus, nós queremos sair diferente. Nós queremos sair sem peso nenhum deste lugar. Oh, meu amigo fiel, abraça-me. Abraça-me, Senhor. Abraça-nos, Senhor, nesta tarde. Abraça-me. Abraça-nos, Senhor. Aleluia. Vem fazer o Teu querer. Abraça-me, meu amigo fiel. Com Teus braços de amor. Abraça-me. Sim, Deus. Continua, Senhor. O Senhor está abraçando cada uma dessas mulheres que aqui está. Receba o abraço do Senhor. Receba o abraço do Senhor nesta tarde. Ele está tocando em você aí, ó. Deus está tocando em feridas. Deus está tocando em enfermidades. Porque Ele quer curar. Ai, Senhor, faz diferente. Faz, Senhor. Aleluia. Vai abraçando o Teu povo nesta tarde. Meu amigo fiel, nós cremos no Teu poder. Nós cremos na Tua cura. Nós cremos na Tua transformação. Nós cremos num Deus que tudo pode, que quer dar vida e vida com abundância.
Meu Deus, visita os lares. Visita as famílias. Visita, Jesus, cada uma dessas mulheres nesta tarde. Meu Deus, cada dificuldade e cada problema. Nós queremos entregar cada problema dessas mulheres hoje nas tuas mãos. Oh, aleluia. Toma o corpo físico. Senhor, vem curar. Vem, Senhor, fazer, meu Deus, coisa diferente. Nós queremos ser, Senhor, renovado por Ti nesta tarde. Meu Deus, nós queremos ter força espiritual e força física. Meu Deus, toma as mentes. Mente, Senhor, faz uma metanoia nas mentes de mulheres aqui. Aleluia. Eita, Ramanás. Pensamentos que foram passados. Aleluia. De depressão, suicídios. Meu Deus, de tristeza, falta de paz. Deus chega. Chega curando, meu Senhor. Coloca a mão na sua cabeça agora. E diga assim: a minha mente é mente de Cristo. A minha mente é renovada. A minha mente é transformada. Minha mente não vai absorver pensamentos contrários, mas somente ouvindo a voz de Deus. Deus, aleluia. Toma os ouvidos. Coloca a mão nos seus ouvidos. É ato profético. Meu Deus, que meus ouvidos só ouçam a tua voz. Não permita, Deus, que eu venha ouvir vozes diferentes. Não permita, Deus, que o diabo venha colocar vozes no meu ouvido, mas que o meu ouvido seja santificado. Aleluia. Jesus querido, sonda o nosso coração. Vê se há um coração puro e reto. Nós pedimos esta tarde que o Espírito Santo não se aparte de nós. Alabás, do Bedegás, Remiante ou Farrás. Deus está tirando a lama suja. Vai tirando o Senhor, vai alcançando nossos lares. Ai, manegás. Estenda as mãos para o lar de vocês. Ai, Deus, olha, Senhor, nós queremos que o Senhor visite agora, varrendo com vassoura de fogo, dissipando todo o mal. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor chegue no nosso lar agora, na nossa família, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, na empresa das suas filhas. Meu Deus, debanás. Olha, mulheres, eu vejo garrafas de bebida sendo quebradas. Nem um gole, Senhor, não permita. Nem um gole, Jesus. Tu vai fazer coisas grandes acontecer em nossos meios. Repreendendo, Senhor, todo vício de bebida, todo vício, Senhor, de prostituição, todo vício, Senhor, de pornografia, todo vício, Senhor, de masturbação, todo vício, Senhor, que não provém de Ti, no nosso meio, vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Deus, nós vamos sair daqui libertas, nós vamos sair daqui renovada, nós vamos sair daqui diferente. O nosso corpo, pode falar, fale. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. É Ele que vai habitar agora. É Ele que habita no nosso corpo. Todo mal vai cair por terra. Meu Deus e meu Pai, nós queremos entregar, Senhor, todas essas mulheres. A minha vida, as nossas vidas está nas tuas mãos. Que haja unidade de amor, que haja paz, que o Senhor esteja no centro do querer nosso, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus ainda vai continuar fazendo. Estamos indo para o final, mas Deus ainda vai fazer. Eu vou citar 20 nomes. Se essas mulheres estiverem aqui, permaneçam aqui. E as demais voltem para o lugar. 20 nomes. Pode continuar teclando aí? Dedilhando, por favor. Indianara Rocha Coelho. Júlia Carolina Arruda. Mara Carvalho Borges. Monique Helena da Silva Barbosa. Sara de Souza Alves Costa.
Tairine Santiago, Alessandra Soares Marques Pacheco, Poliana de Castro Pereira, Danuska Tocas, que difícil o nome, hein, Danuska? Laína, tá sem sobrenome, Dânia Maria Santiago, Elisângela Batista da Silva, Eveline Menezes, Gisele Araújo, Lívia Daiane, Loiane Rezende, Tainã de Souza Piola, Marielle Cardoso, Marília Portilho e Patrícia Neves Lima Soares. Essas permaneçam aqui, por favor. As demais voltem para o lugar, mas você ainda está na casa do oleiro. Você ainda está na casa do oleiro. Essas mulheres, essas 20 mulheres que eu citei, fiquem aqui, mas eu preciso que você esteja ou com a luva, mas se você não, eu vou explicar o que vai acontecer. As mulheres que eu citei, estão todas aqui? Essas mulheres serão honradas, porque nós avisamos no último Nós Mulheres que as 20 primeiras inscritas receberiam um presente. E o presente que a gente quer dar para vocês é o vaso que o oleiro fez e o óleo de unção de presente. Então, vocês todas podem pegar. Ele está molhado ainda, mas vocês podem pegar bem levinho, com a luva, ou quem quiser com a mão mesmo, e vocês podem guardar na sacolinha, que ele vai secar. Vocês podem pegar, por favor, e receberem o óleo de unção.